na época me chamaram de louco, né? Falou, não... Por que, cara? Porque isso aí a avicultura não paga, é muito investimento a mais. Hoje no Brasil o pessoal não investe muito em ambiência, em isolamento. O pessoal se gasta milhares de reais com nutrição. Então eu não vou aquecer ela, eu não aqueço o pintinho. O pessoal fala muito que aquece o pintinho. Aprendi isso com o Pagliarinho. O William Pagliarini falou assim, não se aquece a pintinha. Não é o investimento inicial que paga a conta. É o operacional. Aí tá o grande problema que eu falei no início, que o pessoal não faz projeto. O pessoal tem que investir mais em projeto. Não adianta eu ter um isolamento térmico, como a gente tá falando aqui na parede ou no telhado, mas não ter um sistema de exaustão ou de entrada de ar eficiente para climatizar esse galpão. Senão... Olá, amigos e amigas. Em oferecimento a Fujikura Genética de Codornas, a Kilbre Equipamentos, a Frata Embalagem, a Novogen e também a Smutec, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast nós vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação, ambiência. Hoje vamos falar de ambiência e muito mais. Hoje, tá? Tenho um prazer de receber aqui em Porto Alegre, nós estamos gravando no nosso estúdio aqui em Porto Alegre, uma pessoa bem conceituada no mercado, faz muitas palestras ali. Vamos falar de ambiência, você quer saber de ambiência, né? Corte, postura, codorna, fique ligado. Vamos falar exclusivamente sobre ambiência, principalmente sobre aquecimento, ambiência de forma geral. Reginaldo, estou aqui com um profissional veterinário, né? Veterinário, isso. Reginaldo Siqueira Campos. Reginaldo, muito obrigado por você ter vindo aqui no podcast, tirar um tempo e ter vindo aqui compartilhar conhecimento, porque informação a gente já está cheio, né? Eu sempre falo que conhecimento e informação são diferentes, porque informação é o que você precisa para gerar um conhecimento. E o que nós queremos aqui no podcast hoje, né, é o teu conhecimento, é todas as informações já processadas, que isso é opinião, tá? Já vou dizer assim, é opinião. Ah, Adriano, fico desconfortável, dê sua opinião, se alguém quiser, se alguém achar que tá, eu tenho opinião diferente, vem aqui e também compartilhe sua opinião. Reginaldo, muito obrigado. Obrigado você, Adriano, pelo convite, é um prazer estar aqui, né, participar do teu podcast. Já venho acompanhando há muito tempo, né, que legal. Pod Aves, no Instagram principalmente. E, bom, é um prazer estar aqui, fazer esse bate-papo aí sobre ambiência aí, um tema aí que gera muita curiosidade por parte dos produtores e o que eu puder contribuir, estou hoje aí à disposição. E o nosso churrasco ontem foi bacana, né? Bacana. O Alexandre... Aqui no Sul não tem erro, né? Carne aqui no Sul não tem erro. O pessoal aqui, o Alexandre que nos recebeu lá no sítio dele. Sim. Que sítio maravilhoso aquele, né? Lindo cara? Lugar. Alexandre, um abraço para Alexandre. Valeu, te quero aqui no podcast, tá? Eu quero sentar contigo, nós vamos gravar. Cara, o cara é um gênio, cara. Deu para perceber. É um gênio, né? E quanto conhecimento. Eu digo que ontem, o churrasco de ontem, tivemos muito conhecimento, sim. Mas foi muito aproveitoso. Muito interessante. Mas, Reginaldo, muito obrigado, tá? Opa. Aqui um brinde do nosso podcast, um presente dos nossos apoiadores. Obrigado. Abre no ar, por favor. Enquanto você vai abrindo, mostrando o pessoal no ar aí, eu vou pedir ajuda ao colega pra gente poder falar dos nossos apoiadores que nos ajudam a estar aqui no podcast, criando esse conteúdo de qualidade, trazendo pessoas importantes, profissionais maravilhosos, como o Reginaldo aqui. E vamos começar pela Fujikura. O que a gente pode falar da Fujikura? No podcast Pod Aves, estamos sempre em busca no que há de melhor para a avicultura. E a Fujikura é o exemplo perfeito. Quando o assunto é genética de codornas, a Fujikura se destaca como líder em inovação e qualidade. Com um melhoramento constante em genética, a Fujikura garante resultados superiores e uma produção de alta performance. Escolher a Fujikura é investir em qualidade, excelência e futuro para sua granja. Fujikura, a revolução genética que transforma a sua avicultura. Certo, então você que é avicultor e queira uma genética de codornas de qualidade... Pessoal, aí é a Fujikura, né? Fujikura hoje é número 1, latino-americana, brasileira, 100%, codornas produtivas. Não quer errar? Vai na Fujikura. Agora, se você quiser equipamento, equipamento de qualidade, pessoal. Reginaldo, qual que é o equipamento? É Kilbra, né? A Kilbra hoje número 1 em todos em questão de equipamentos, gaiolas, vertical, horizontal, ninhos. Pessoal, vai na Kilbra, tá? O colega vai falar um pouco da Kilbra.
Se você quer transformar sua granja em um verdadeiro exemplo de sucesso, precisa contar com o que há de melhor. A Quilbra oferece soluções incomparáveis em tecnologia, manejo, alimentação e climatização, garantindo máxima eficiência e resultados que superam expectativas. Com a Quilbra, você não só eleva sua produção, como também lidera o mercado avícola com inovação e segurança. Quilbra, a escolha certa para quem exige o melhor na avicultura. Falando ainda da questão de postura, classificação de ovos é a Esmutec. O que a gente pode falar da Esmutec? No Pod Aves, a automação do futuro tem nome: Esmutec Avicultura. Apresentamos mais uma opção. A Esmutec Avicultura revoluciona sua granja com tecnologia suave e precisa, oferecendo automação de alta performance e manuseio simplificado, mais agilidade e eficiência no seu dia a dia. Soluções inteligentes para embalar, classificar e transportar ovos com máxima precisão. Atendimento especializado e pós-venda impecável, pois a inovação de verdade não termina na compra. Ela acompanha você em cada etapa. Esmutec Avicultura. Tecnologia suave, simples, eficiente e precisa para sua granja. Embalagem de ovos. Voltando aqui, embalagem de ovos. Aí nós temos a Frato Embalagem. Se você busca soluções para embalagens de ovos, nossas bandejas plásticas PET são a resposta, com resistência e altíssima qualidade. São feitas com 100% de material reciclado, garantindo proteção e sustentabilidade para seus produtos. Com a Frato, você não só protege, mas se destaca no mercado avícola, alinhando eficiência e responsabilidade. Frato Embalagens, excelência e cuidado com o planeta. Certo. Agora, ainda na questão de postura, como nós temos apoiadores de postura aqui, né? Uma questão de postura ainda, genética, pessoal, de postura, galinhas poedeiras, assim, alta produtividade, que tá ganhando, assim, ó, aqui no Sul ela é referência, cara, que é a Novogen. Aqui no Sul a Novogen de postura é maravilhoso. O que a gente pode falar da Novogen? No podcast Pod Aves, estamos sempre de olho no futuro da avicultura. E a Novogen é parte essencial dessa evolução. Com um compromisso inabalável com a genética de galinhas poedeiras, a Novogen entrega máxima produtividade, ovos de altíssima qualidade e eficiência superior. Com investimentos constantes em inovação e melhoramento genético, a Novogen oferece aves mais adaptáveis, resilientes e com desempenho excepcional. Uma genética que impulsiona sua produção e contribui para resultados consistentes, trazendo mais produtividade e retorno financeiro à granja. Quem escolhe Novogen, escolhe rendimento e um futuro promissor para sua granja. Novogen do Brasil, evolução genética para alimentar o mundo. Certo, então, pessoal. Então, agradecer aos nossos apoiadores que permitem que nós possamos criar esse conteúdo, todos esses conteúdos que nos ajudam aí a levar esse conteúdo no ar. E agradecer também ao Reginaldo por estar aqui. E hoje nós queremos falar sobre ambiência, né? O ambiente dentro dos galpões, dentro dos alojamentos. Mas antes, Reginaldo, aí vamos lá, vamos te dar uma prova de fogo. Nós queremos conhecer o profissional, porque você é um profissional renomado, ok, certo, mas existe uma pessoa. E por trás desse profissional existe uma pessoa e nós queremos conhecer essa pessoa. Quem é o Reginaldo? Se apresenta para nós, por favor. Bom, como você mesmo já disse, meu nome é Reginaldo Siqueira Campos, né? Sou médico veterinário. Minha área de especialidade é a área de ambiência. Eu comecei a estudar ambiência por uma necessidade, porque eu fui construir o meu galpão. Então eu sou produtor também, sou produtor já há 12 anos, integrado de frango de corte. Frango de corte. Isso, frango de corte. E quando eu me deparei para construir o meu galpão, eu vi que tinha muita coisa que não fazia sentido e que precisava ser analisado. E é onde eu comecei a me especializar em procurar entender o que realmente a ave precisa, né? E proporcionar uma estrutura, né? E um conjunto de equipamentos lá que desse essa ambiência necessária, né? Para a ave expressar lá todo o potencial genético. Então começou essa necessidade porque eu já estava há uns 8 anos na avicultura e fui construir minha granja e falei, não, vou estudar isso aqui. Tem muita coisa que não está fazendo sentido, né? Como assim? Como assim não faz sentido? No Brasil, a gente importou um pouco essa questão da ambiência dos Estados Unidos, né, de fora, né? Então a gente trouxe modelos de galpões
de produção, que são americanos. Só que, às vezes, não entendendo muito bem a tecnologia, né? Não sabendo aplicá-la da maneira correta. Então, a gente precisava entender primeiro de tudo, eu sempre falo na ambiência, a gente precisa entender qual que é o animal que a gente está produzindo, é claro, lá dentro, e conhecer esse animal. Conhecer quais os mecanismos de transferência de calor que esse animal tem, né? No meu caso, como eu trabalho muito com frango de corte, né? E um pouco também com postura comercial, a gente precisa entender como é que essa ave troca calor com o ambiente, para depois a gente analisar e fazer um projeto específico para ela, né? E no Brasil a gente sempre tem aquele jeitinho brasileiro, né? A gente quer fazer as coisas da forma mais econômica possível, então às vezes acaba não investindo na estrutura. Eu costumo falar muito na avicultura que às vezes o pessoal constrói um galpão e não um aviário, né? Então assim, são muitos detalhes aí que precisavam ser analisados. E a gente buscando a informação, que a gente sempre, como você falou no começo, né, o conhecimento é muito importante e a gente precisa buscar isso. Eu acho que em todos os negócios que a gente vai aplicar, a gente sempre ou adquirir, ou eu pego muito no pé do produtor quando ele vai fazer uma compra de um aviário, por exemplo, né, ele às vezes não analisa, né, essa estrutura, ele não analisa aonde ele está entrando, o investimento, né, de que forma aquilo lá vai ser rentável ou não. E às vezes ele vai comprar vou dar um exemplo aqui, vai comprar um carro lá, um veículo, ele leva para o mecânico de confiança. Ok, né? um veículo usado. Um veículo usado, vai lá, leva um mecânico de confiança. Ou ele vai comprar um novo, ele quer saber tudo. Né? E às vezes ele vai fazer um projeto lá de 2 milhões de um galpão, de um aviário e não analisa a fundo aquele projeto, né? Se aquele barracão é eficiente ou não, né? Qual que é o consumo energético daquele galpão, o que aquela estrutura vai proporcionar, né? De facilitar ali para a produção, para aquela ave expressar o potencial genético dela. Né? Então a gente precisa, em resumo, no Brasil, se apegar mais a projeto. Né? A gente precisa analisar as coisas, estudar um pouco antes de aplicar. Isso eu fiz lá atrás, né? Fiz lá minha granja em 2011, comecei o projeto e na época me chamaram de louco, né? Falou, não... Por que, cara? Porque isso aí a avicultura não paga, é muito investimento a mais. Então eu fui meio que pioneiro nas granjas isotérmicas, não sei se você já ouviu falar. Galpões fechados, né? De paredes frigoríficas, com um telhado com isolamento térmico. Então a minha granja foi uma inovação na época, né? Saiu até em algumas mídias na época. Isotérmico. E acabei me especializando nesse tipo de projeto, né? Em fazer essas granjas com alta eficiência energética e alta eficiência produtiva. Qual é a diferença de um galpão, granja normal, e o seu tipo de criação isotérmico? O galpão tradicional, o pessoal deve conhecer aí, é aquele galpão fechado com sistemas de cortinados, né? Com manejos de cortinas, né? E o galpão isotérmico ele é totalmente blindado, totalmente vedado, né? Com paredes frigoríficas nas laterais e cobertura térmica também. O que é a parede frigorífica? É um isopainel. É uma parede onde são duas chapas, como se fossem telhas, né? Com um isopor, um isolamento térmico no meio, né? desse painel. É tipo aquela telha sanduíche? Isso, a telha sanduíche, vamos assim dizer. Tipo a telha sanduíche, né? Mas é um painel, né? É um painel sanduíche, vamos falar assim, isso. Né? E aí você faz E como é que faz a questão lá dentro? Tipo, porque vai ficar 100% fechado. Aí você tem a questão de troca de calor, de troca de... Como é que faz daí lá dentro? Isso. O interessante do galpão isotérmico é que você não tem tanta interferência do ambiente externo. Então o objetivo de você isolar uma granja é justamente você não ter interferência do ambiente externo. Pode estar 42 graus lá fora, pode dar 10 graus lá fora, a clima dentro vai ser sempre o mesmo. E é claro que tem um conjunto, né, para isso acontecer. Não é só a estrutura civil, vamos assim dizer, é um conjunto junto com o equipamento. Então o dimensionamento dos equipamentos a ser aplicado nesse tipo de galpão também tem que ser bem analisado, né? Eles têm que ser bem dimensionados para que você tenha esse objetivo final, que é manter o ambiente lá no que a ave precisa. Então nada vai fazer um efeito sozinho ali dentro de um projeto para avicultura, seja para postura, ou para corte, ou para codorna, o que for. Então a gente precisa analisar um contexto de todo o projeto, né?
Não adianta eu ter um isolamento térmico, como a gente está falando aqui na parede ou no telhado, mas não ter um sistema de exaustão ou de entrada de ar eficiente para climatizar esse galpão. Senão uma coisa vai acabar isolando a outra. O Reginaldo, eu tenho um grande problema na questão, vamos falar a questão de codorna, tá? É a climatização dentro do galpão, porque gaiola vertical, aí tem o quê? O aquecimento tem que ser homogêneo, literalmente homogêneo, Sim. com baixo queima de CO2. Porque senão a codorna, né, ela acaba morrendo. E só que criar um ambiente igualitário, homogêneo, um clima na gaiola de baixo, a primeira, até a gaiola de cima, é um inferno. Sim. Desculpa. Sim. É uma porca. Como que eu posso fazer para que aquele ambiente ele seja climatizado, para que ele, né, se transforme agradável de forma homogênea, em forma total? E não, por exemplo, embaixo uma temperatura, no meio outra, em cima outra. Como que eu faço? Isso envolve tudo, desde o início do projeto, que eu estou falando aqui, né? Desde a parte da construção do galpão. Por exemplo, se você vai ter, claro que o ar em cima é mais quente, mas a entrada de radiação solar pelo telhado, às vezes no horário de pico, no calor, ela é muito maior do que o calor que as aves estão gerando lá dentro do galpão. Então, se você tem muita interferência do ambiente externo, você pode colocar lá, às vezes, o equipamento que for, você vai ter diferenciais de temperatura. Então, a primeira coisa que a gente precisa pôr na cabeça é que a gente precisa isolar os galpões. A gente precisa ter isolamento térmico, a gente precisa ter isolamento. E quanto menos interferência do ambiente externo, mais fácil vai ser a gente fazer esse controle do ambiente interno. Aí, na parte do ambiente interno ali, existem equipamentos, existem maneiras que você consegue fazer essa homogeneização. Né? Um exemplo que você deu aí da gaiola, né? Que é um grande problema na postura comercial também, né? Você tem o pessoal alojando hoje tudo, desde de pintinho já direto nas gaiolas ali, e não querem fazer a mudança das aves ali, querem alojar já nas gaiolas específicas. Então você tem um diferencial muito grande, porque o ar quente acaba subindo, né? Isso. Só que a gente precisa entender primeiro qual que é o mecanismo de transferência que a ave tem com o ambiente, né? Ela tem basicamente 4 mecanismos de transferência de calor com o ambiente. Ela tem a evaporação, que ela só perde calor através do sistema respiratório, e 60% do calor que ela perde é através desse sistema, através do sistema respiratório. 60%? 60% de todo o calor que a ave gera, geralmente ela é perdida através do sistema respiratório. A gente tem a parte de convecção, que é o ar passando em volta da ave. Isso aí também só tira calor. Se tratando do aquecimento, por exemplo, de um pintinho, de um recém-alojado, não é o ar quente que vai dar calor a ele. Por quê? Porque geralmente uma ave está ali entre os seus 39,5 e 40,6 graus de temperatura. Então eu não vou aquecer ela, eu não aqueço o pintinho. O pessoal fala muito que aquece o pintinho. Aprendi isso com o Pagliarinho. O William Pagliarini falou assim: não se aquece a pintinha. Tem que fazer com que ela não perca. Isso, a gente tem que cuidar para que ela não perca. E ela perde aonde? Ela perde para o ambiente. Então, na verdade, a gente precisa aquecer o ambiente. Então, por quê? Porque tem o terceiro mecanismo, que é a condução. Então, através de contato com o ambiente, ou com a cama, ou com a gaiola, ou com o papel, ou isso ou aquilo, ela vai perder esse calor, né? Vai fazer essa troca de calor. Então, ela vai ainda perder um pouco, mas ela tem que perder da maneira correta. Se ela perder de forma excessiva, isso vai esfriar internamente essa ave e você vai começar a ter problemas zootécnicos, né? E o outro mecanismo, o quarto, é a radiação, né? Que você consegue dar calor para todo animal, que é o que o sol faz, né? A gente pode estar o frio que for lá fora. Hoje, se eu sair lá fora, já a minha careca vai começar a arder, então eu vou sentir a radiação. Então é isso, né? É o que a natureza faz. Então, entendendo esses 4 mecanismos, a gente precisa trabalhar com a estrutura e os equipamentos para que a ave mantenha essa homeotermia, esse controle de temperatura interno. Okay. Então, o segredo é, como você falou, é não deixar ela perder. Como que eu vou fazer? Como que eu vou homogeneizar esse ambiente? Primeiro, eu preciso diminuir essa interferência do ambiente externo, né? Como Essa é a regra número 1. Regra número 1, isolamento. E é uma coisa que não é feita no Brasil. Como assim? Aí buga meu cérebro. Como é que não é feito? Eu vi uns galpões já. Reginaldo... Poucos, né? Não, mas... Pouco. Pois é, mas como é que eu faço isso? Bom, sabe por quê? Porque, assim, o produtor, às vezes o empresário da avicultura, a integração em si, ela tem muito na mente que acha que é o investimento inicial que faz fechar a conta, que é o CAPEX que a gente fala. Não é o investimento inicial que paga a conta.
é o operacional. Aí está o grande problema que eu falei no início, que o pessoal não faz projeto. Que o pessoal tem que investir mais em projeto. Porque às vezes o investimento inicial é maior, mas o custo operacional é muito mais baixo e também vai te dar muito mais lucratividade na produção, porque você vai estar tendo esse controle ambiental melhor. Então, hoje no Brasil, o pessoal não investe muito em ambiência, em isolamento. O pessoal se gasta milhares de reais com nutrição, você sabe disso, milhares de reais com genética, daí vai lá e coloca num galpão a qual não dá condição daquela ave expressar esse potencial genético, e você tem percas. O ganho que você tem na nutrição, você está perdendo lá na ambiência, né, lá dentro do galpão. Então, muito pouco se isola galpão hoje no Brasil. Você vai ver muito poucos galpões com isolamento de telhado, né? E principalmente em postura, né? Eu dou consultoria na área de postura comercial. Cara, e a maioria dos galpões que a gente vai visitar é esse estresse calórico que a ave está passando lá em cima, porque 70% do calor que passou, que bateu no telhado, ele transpassa para dentro do galpão. E nesse horário de pico, o calor que está sendo gerado pela radiação solar é muito maior do que o que as aves estão gerando lá dentro, mesmo com 100 mil aves lá dentro do galpão. A ave gera muito calor. Mas os equipamentos que você dimensionou, o exaustor, tudo isso está dimensionado para tirar esse calor, mas para tirar o calor que as aves geram. Agora, juntar o calor que as aves geram, mais o pico de radiação solar e toda essa interferência externa, acaba não dando conta. Daí a ave acaba entrando em estresse calórico e tendo prejuízos aí na produção. E essa pressão negativa que o pessoal fala, o galpão com pressão negativa? Isso, o diferencial é hoje muito usado, basicamente hoje a avicultura está toda migrando para os galpões de pressão negativa, né? Muito pouco se tem ainda de pressão positiva, o que tem está se buscando converter para pressão negativa. A pressão negativa é um galpão fechado, hermeticamente fechado, onde você vai ter uma entrada de ar por uma extremidade e a saída e a exaustão do ar por outra extremidade, né? Então, devido a essa exaustão, cria-se uma pressão negativa lá dentro do galpão, por isso que é chamado dessa forma. E é a melhor maneira de você climatizar um ambiente. Por quê? Se for uma pressão positiva, né, aqueles aviários com os ventiladores ali posicionados, soprando o ar sobre a ave, você tem muita interferência, tanto do ambiente externo, como você não consegue homogeneizar o ambiente, né? Porque aquela ave que está muito próxima àquele ventilador, por exemplo, ela vai receber muito mais convecção, muito mais ar passando sobre ela, vai ter uma perca maior de calor, as outras aves não. Então o segredo está na ambiência, eu bato muito em cima disso em vários eventos que eu participo. A gente tem que parar de querer atender painéis, sondas, controladores e começar a atender o indivíduo que está lá dentro. A gente precisa olhar as aves, eu tenho 100 mil aves, eu tenho que olhar para cada uma delas lá dentro. Eu preciso olhar aquelas que estão na extremidade do galpão. É possível fazer isso? É possível. Olhar um indivíduo. Tratar indivíduos, entendeu? Por exemplo, eu tenho aquele grupo ali no meio do galpão, tá excelente a ambiência lá, tá bom, a troca de ar tá boa. Mas espera aí, lá no fundo lá, da pinteira, lá no canto, na extremidade, a gente precisa tratar os indivíduos por igual lá dentro do galpão. É isso que vai fazer melhorar a uniformidade e o resultado zootécnico lá do produtor, seja no corte, na postura, onde for. Então, um grande problema que eu falei para ti é que o pessoal não tem costume de isolar o galpão, aí é um grande fator. O segundo problema é o dimensionamento dos equipamentos, é entender aquela criação que eu tô, é codorna, é frango, é postura, qual a necessidade real daquela ave e qual o equipamento, qual a necessidade. Então, hoje é feito muito isso de uma maneira, tratado isso de uma maneira de comercial e não em cima de projeto técnico. Então, às vezes, o produtor vai lá e compra eu costumo falar, ele vai lá e compra uma granja de 2 milhões de reais numa folha A4, acreditando no vendedor, ou às vezes até alguém que está indicando ele ou fomentando ele para entrar na avicultura. Mas espera aí, será que aquilo ali é a melhor solução para esse tipo de criação, para essa minha localidade, para essa região aqui no Rio Grande do Sul ou lá no Nordeste? Então, cada região tem uma realidade, precisa ter um dimensionamento correto para essa produção, né? Se tratando de estrutura e equipamento. É uma coisa que também não é muito linkada no Brasil. Como assim? O produtor ele vai lá e constrói um barracão. Tá. Aí o pessoal do equipamento vai lá e começa a fazer os recortes e encaixar as coisas para adaptar naquele galpão. Por que não construir um aviário já
todo tecnificado preparado para receber toda aquela estrutura. Isso eu chamei o pessoal aqui, poxa vida, cara, eu sou lembrar dos nomes, são dois que eu gravei em São Paulo, Constrói Galpão. O pessoal do online que tá nos assistindo vão saber o nome deles. É o produtor, me ajuda, quem é? É isso, da empresa, assim. André Trombini. Tá, o André Trombini. Ele falou o seguinte pra mim: Adriano, antes de qualquer coisa, vamos falar em postura? Antes de você começar uma granja de postura, você tem que ir lá na Quilbra, que é, né, ir lá na Quilbra e dizer assim, ó, eu quero uma granja para 100 mil aves. Aí a Quilbra vai falar o seguinte: olha, nós vamos fazer tanto de altura, assim, e eu preciso disso. Então, a Quilbra vai te dizer o que você precisa fazer, como você vai construir aquele galpão. Então, através daquele equipamento da Quilbra, que é que eu vou construir o galpão que a Quilbra precisa para o maquinário deles. Isso, Adriano, ele falou, por incrível que pareça, o pessoal faz o quê? Esse que eu te falei. E a Quilbra, ela também se baseia no que a genética pede, provavelmente. Isso. Então é um conjunto Isso a gente tá falando de informações que tem que vir lá da ponta. Não adianta a Quilbra, no caso, ela vai construir baseado no que o animal que vai alojar lá dentro dos equipamentos dela, né, das gaiolas e etc. Então isso é importante. Como você me perguntou, como fazer lá no início, como fazer essa homogeneização do ambiente ali, do clima? Tem como fazer, mas o projeto tem que estar, desde o início, pensado nisso. Né? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui dar uma consultoria para um galpão de postura comercial, muito moderno, né? E cheguei lá, o posicionamento dos índices das entradas de ar lateral, por onde vai entrar o ar para fazer a oxigenação lá do ambiente, a ventilação, estava um posicionamento errado. Também pelo fato da estrutura não permitir um posicionamento melhor. Ou seja, o galpão foi feito muito baixo, vamos dizer, para aquela estrutura, onde você não tem um espaço entre a gaiola, a parte superior da gaiola e a estrutura para que essa ventilação faça a troca de ar da maneira correta. Então, ou seja, a hora que abrir aquela entrada de ar lateral, ela vai bater direto nas gaiolas ali, naquela primeira bateria, e não vai ter uma troca de ar eficiente. Então, por quê? Não foi linkado, que eu falei ali no início, a obra civil com a estrutura, com o equipamento, com a genética. Então, a gente precisa começar a pensar em projeto. E o que você fez nesse caso? Não, esse não tem o que fazer, né? Esse aí tem que achar a melhor maneira de se trabalhar errado, que nem eu falo. Tem que falar, não, cara, aqui você vai ter que achar a melhor maneira de trabalhar errado. Caraca, cara. E se isolar o galpão, tipo assim, se isola o galpão? Como a própria estrutura não permite isso, teria que colocar uma bateria menos, uma gaiola menos na bateria, teria que, se quisesse corrigir mesmo, mas... Infelizmente, depois que você pega um projeto desse que já está pronto, aí não tem muito o que fazer. Então, por quê? Porque às vezes a empresa foi lá e vendeu equipamentos, né? E daí o montador foi lá e montou. Mas espera aí, cadê o projeto, o conceito? Desde o início foi analisado, né? Então, o que a gente estava comentando, né? Essa parte que você perguntou de como homogeneizar esse ambiente. Tem que pensar desde o início. Tem como fazer? Tem. Você estava perguntando da diferencial de temperatura da primeira gaiola para de baixo. Um simples desestratificador de ar faz isso. É um circulador de ar que vai puxar esse ar quente de cima e jogar por baixo. E ele vai fazer essa desestratificação aí. O que eu vejo muito, Reginaldo, é as pessoas tentando melhorar o que já tem. Isso eu acho talvez um gargalo, vamos falar assim. Porque ao invés de tentar melhorar o que já tem, que nós sempre tentamos melhorar, mas por que não projetar algo novo? Porque é muito, muito melhor, às vezes, você fazer algo do zero do que tentar corrigir o errado. Tô errado? A inovação é sempre bem-vinda, né? Mas existe muita coisa que já funciona. Como assim? Só que a gente não aplica. Por falta de conhecimento, por falta de projeto, por falta do entendimento daquela tecnologia. É muito caro. Eu vou te dar um exemplo clássico que a gente sempre fala no campo, como eu comecei há 20 anos atrás na avicultura.
estava iniciando, já tinha muita gente instalando painéis evaporativos, que é para resfriamento da entrada de ar. Aqueles de colmeia? Isso, Ok. a colmeia, para o pessoal entender melhor. Só que o brasileiro vai lá e fala, não, isso aí é muito caro. Aí foi lá e inventou um tal do tijolinho. Vamos molhar um tijolo assim, pro tijolo refrigerar e o ar entrar por ali. Mas, viu, assim, o brasileiro sempre tá buscando inventar a roda. Esse é o problema que eu não concordo muito, entendeu? Já tem a tecnologia que funciona, comprovada. Cientificamente. Cientificamente, tudo. A gente precisa aplicar isso da maneira correta, né? Só que o grande gargalo que a gente tem é isso. O produtor entender que o investimento não é o investimento inicial que paga a conta. É o operacional, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quem fez o tijolinho, no caso, teve que ir lá quebrar tudo e depois colocar o cooling correto lá, a placa evaporativa correta. Então, assim, por quê? O operacional não funciona, né? Acabou não funcionando, né? Então, a gente precisa utilizar do que a gente já tem, né? Das tecnologias que a gente já tem. Que nem eu falei para ti, que há 12 anos atrás, quando eu construí minha granja, me chamaram de louco, porque, esse aí não se paga. Na época eu gastei em torno de 30% a mais para se construir aquele modelo de granja. 30% a mais? 30%. Hoje, quanto que custaria eu fazer uma granja toda isolada, isotérmica, a mais? Nem 10% hoje. Hoje a diferença é muito menor. Você tá brincando. Hoje a diferença é muito hoje, menor. Existe tanta hoje oferta de produtos que faz com que ela seja... A tecnologia vai avançando, vai diminuindo custos, né? Então você consegue, acaba aqui conseguindo aplicando da maneira correta, é claro. Não adianta você ter... muitas tecnologias, elas são queimadas por uma aplicação errada, né? Como assim? Eu vou te dar um exemplo do isolamento térmico, né? Quando eu coloquei essa parte de isolamento que acaba utilizando EPS ou PIR, que são espuma, como se fosse uma espuma expansiva, isopor, vamos assim dizer, para o pessoal entender um pouco. Mas isso daí o cascudinho vai comer tudo, o besorrinho que tem lá dentro do aviário, né? Isso aí vai comer tudo e tal. Realmente, se o cara colocasse uma telha com esse material exposto ali em cima de uma mureta, ele vai degradar, vai acabar comendo ali. Mas como a montagem é feita toda isolada, não tem entrada nem de umidade. Então como é que o tal do cascudinho vai entrar lá e destruir esse material? Então tá lá na minha granja há 12 anos, sem nenhum tipo de manutenção, né? Por quê? Porque foi aplicado da maneira correta. Então, às vezes, eu encontro no campo esse tipo de comentário. Mas esse isolamento aí, o cascudinho aí, ou vai degradar, ou vai comer, ou não vai durar. Se for aplicado errado, sim. Mas se for aplicado certo, não tem. Não, você vai ter lá a granja para 30, 50 anos lá. Tirar a tua produção ali sem problema algum. Como eu vejo o pessoal na internet falando do tal desse cascudinho, né? Porque é uma praga, na verdade. Sim, sim. E não tem um controle, assim, eficaz de erradicar isso das granjas? É difícil erradicar, né? Mas o controle tem. O controle tem, através de tratamentos, de intervalo, né? E químicos. É igual a mosca, né? A mosca não tem como tirar, não tem. mas Isso tem que aí tratar é ela. E na questão da postura, não, desculpa, da ave de corte, tá? Só para saber um pouquinho mais a questão. O calor ali, ele tem uma diferença quando chega o pintinho de um dia até 45 dias. Essa evolução calórica de ambiente, ele é muito rápido, essa evolução de 1 a 38 agora, a gente tá falando em torno de dias para corte, né? Isso, tem integradoras aí já, frigoríficos abatendo aí abaixo até de frango pesado, né? Abaixo de 38 dias, com 3 quilos. 38 dias. E, caraca, cara, a gente reduziu de 45 para 38. Tá cada vez mais, genética avançando. E tem genética, e essa questão da evolução da genética, onde é que existe a diferença de genética? Tem genética boa e genética ruim? Ou as genéticas são todas iguais? O que influencia mais é o ambiente? Ou a genética também influencia? É essa a pergunta que o pessoal quer saber. A genética influencia sim, né? Tá. Cada uma tem uma característica, né? Então a genética A, por exemplo, às vezes tem um animal lá que ele tem uma geração de calor maior desde da incubação e pintinho e na idade adulta. Mas isso então, tem um manual? Tem. O manual deles lá. O manual deles indicando que esse animal aqui, ele tem uma demanda diferente de temperatura inicial, por exemplo,
né? Ok. Já a genética B, não tem uma genética ruim, que nem você comentou, né? A gente precisa entender a característica de cada uma. Ela vai entregar o resultado final. Vai entregar o resultado final. Mas Indiferente tem se... aquela briga, uma tem uma conversão melhor que a outra ganha mais peso mais rápido uma que a outra, mas o resultado final é atingido. Só que existem características diferentes para cada genética. Mesmo no corte, na postura, ou o que for. A gente precisa entender isso. Qual que é a demanda daquela genética A por temperatura? Eu preciso de uma temperatura inicial lá, X, né? Agora com essa outra genética, não, a demanda aqui é um pouquinho maior, né? Por quê? Porque essa outra aqui gera mais calor, né? Um animal que está mais voraz, ele se alimenta muito mais rápido, gera mais calor, né? Entendi. Tem inclusive estudos do pessoal comentando que no próprio incubatório tem genéticas que está tendo um nascimento até antecipado, por causa dessa grande geração de calor, esse metabolismo mais rápido. Então, assim, a gente precisa entender isso também ali dentro da granja e durante a criação, para poder ajustar esse galpão, essa estrutura, essa ambiência, especificamente para aquela genética. Isso está dando uma confusão grande no campo também, porque o pessoal acha justamente isso, que é tudo igual. É um frango, é tudo igual. Não, a gente precisa analisar desde de um peso inicial que a ave chegou, porque no exemplo do frango de corte, um pintinho ali, ele perde calor muito fácil, e quanto menor ele é, mais fácil ele perde calor. E o objetivo lá que você estava comentando ali sobre aquecimento, por exemplo, o objetivo não é aquecer a ave, é aquecer o ambiente para que ele não perca esse calor de maneira excessiva. Então, e às vezes precisa de um cuidado maior com a genética X ou com a Y, entendeu? Qual é a influência da cama com a ave? Toda, né? No corte, por exemplo, né? No alojamento de piso, a gente fala que a cama ruim, o lote é ruim. Então, o principal ser vivo que você tem lá dentro da tua granja é a cama. Então, o segredo, o segredo é esse. Você tem que tratar a cama. Por quê? Porque é o local onde, por condução, a ave mais troca calor. Então, é onde ela está em contato, né, direto. Então, a gente precisa cuidar dessa qualidade da cama. Existe muito erro nesse sentido, principalmente na parte de aquecimento, porque o pessoal dá muita atenção por temperatura de ar, sendo que a ave não recebe esse calor do ar, não troca esse calor com ar. Nesse quesito aquecimento. Como assim? Ela vai trocar. Eu costumo falar e explicar pro granjeiro, lá pro produtor, que o pé do pintinho é como se fosse o radiador dele. É onde ele vai fazer a troca de calor com o ambiente, por condução. Então, se essa cama estiver fria, esse animal que está lá na sua temperatura interna, uns 39,5, 40,5, 40,6 graus, ele vai começar a perder essa temperatura interna. Então, por condução, em contato com essa cama fria. Então, a gente precisa estabilizar a temperatura de cama. O objetivo de aquecer uma granja não é aquecer ar. O objetivo de aquecimento de uma granja é aquecer a cama, porque é onde a ave faz a troca de calor. Né? Agora eu vou viajar e vou te pedir desculpa por isso. Eu fui numa casa de um amigo meu que o piso era aquecido. Eu não tenho essa tecnologia na minha casa. O piso era aquecido. E se nós levássemos essa tecnologia para dentro das granjas, do piso ser aquecido? Pois eu tenho isso. Não. Na minha granja. Não. A minha granja é um laboratório, na verdade, né? Então, como assim, cara? Lá. Eu tenho... O piso da tua granja é aquecido. Pois eu não tinha comentado isso contigo, né? Uma coincidência. Pois então, cara, agora me conta mais sobre isso. Não é um projeto, porque a gente sempre está estudando, eu faço a parte de desenvolvimento, né? De equipamentos. Então a gente sempre está buscando maneiras de tratar melhor o ambiente lá dentro. Aí eu tenho um piso de concreto dentro da granja, com ser 1/3 da pinteira, na verdade, não é em toda a granja. É 1/3 da área de alojamento, que é uma área de teste, onde a gente fez lá esse sistema de aquecimento. Ele é um aquecimento dentro do concreto, né? Então ele aquece o piso, né, para transferir esse calor para a cama. Né? Então a gente vem estudando isso já há algum tempo. Falar para ti que funciona para a ambiência não é o que vai resolver. Como assim? Né? Tá, vamos lá. Deixa eu criar um parênteses, tá? Só um parênteses aqui. Desculpa te interromper, mas deixa eu falar uma coisa. Cara,
Eu fui na casa do meu amigo, o piso aquecido é uma coisa assim, ó. Que coisa gostosa andar de pé no chão naquele piso aquecido. Cara, é muito gostoso. Quem tem o piso aquecido vai saber o que eu tô dizendo. Cara, entrar numa casa com piso aquecido e aquilo ali aquece a tua casa de forma geral. Liga ali 30 minutinhos, 20 minutinhos antes de entrar e chegar em casa. Cara, é tão gostoso tirar o sapato e botar o pé naquele piso aquecido. É muito gostoso. Seria mil maravilhas, né? A mil maravilhas. E aí eu fico pensando, poxa, pra franga seria top também. Você disse que já tem. E aí você me disse o seguinte, Adriano, não resolve a questão do ambiente. Por quê? Porque a gente tem a cama, né? Então a gente tem um volume de cama de frango, geralmente é de 10, 20 centímetros, às vezes a loja com 7, 5 centímetros, você tem um material ali, né? Ou seja, maravalha, palha de arroz, palha de café, são vários substratos aí que são utilizados, né? Mas o problema é o seguinte, eu tô aquecendo o piso lá na granja, essa temperatura ela tem que ser muito alta para estressar, para aquecer, porque a cama, querendo ou não, ela é um isolante, ela não é um bom condutor térmico, né? Para poder transpassar isso para a camada superior, tá? Que é o que está em contato com a ave. Então não adianta em nada eu aquecer muito lá embaixo e a camada superficial ali não está aquecida. Então é onde é feita a renovação de ar dentro do galpão e acaba esfriando essa cama ali na camada superficial e é onde a ave está em contato, na verdade. Então não adiantou nada aquecer o piso. Ela serviu como um auxiliar. Então ela tá... Só que daí é o custo disso que acaba inviabilizando. Porque o aquecimento para você... Lá fora é utilizado, né? Até com sistemas de tubulação, utiliza-se água quente, eu já vi projetos com óleo... E eu, no caso do meu lá, eu tenho um sistema elétrico, onde tem um sistema de resistência elétrica dentro do concreto, onde faz esse aquecimento, igual no apartamento, no piso lá do seu amigo lá, né? Basicamente maravilhoso. Mesmo sistema. Só que daí o que acontece? A demanda de energia para você gerar calor com eletricidade é muito alta. Então a demanda de amperagem, de energia que é necessário para isso inviabiliza o sistema. Mesmo com painéis solares? Não, mesmo com painel, porque a demanda é o que inviabiliza. Entendi. Eu teria que ter uma subestação lá no núcleo de granjas para poder atender um projeto desse tipo. E ainda não vou resolver esse problema da camada superficial. Então vou ter que ter todo jeito um aquecimento por cima, né, vamos dizer, para poder atender. Serviu como auxiliar, sim, tratamento de cama, vai deixar a cama mais seca, vai ajudar na volatilização de amônia, de deixar esse ambiente mais tratado, mas o custo-benefício, a gente ainda não achou um consenso sobre isso. Você indica ou não indica? Não indico. Ainda a gente está em estudo, vamos dizer. Okay. Ainda não tem uma conclusão para te falar, não, isso aqui conseguimos encaixar a viabilidade, vamos dizer, né? Então a gente também estudou para questões de fermentação no intervalo. Então a gente fez um sistema de enlonamento onde eu ligo o piso, né, e faço o abafamento dessa cama. Isso sim surtiu algum efeito bem interessante, só que analisando novamente questões de custos e viabilidade, a gente ainda não conseguiu chegar num consenso. Como assim? Isso é uma outra técnica? É uma outra parte de tratamento de intervalo, né? Essa parte sim, a gente conseguiu fazer um enlonamento dessa cama. Como assim enlonamento? Enlonamento é uma lona plana que você joga por cima da cama de frango ali, para fazer esse abafamento, na verdade, elevar a temperatura dessa cama para tratar ela, né? Okay. E junto com o piso aquecendo, a gente conseguiu ali em 24 horas colocar 67 graus de temperatura. Isso começa a eliminar vários patógenos ali, então isso aí surgiu um efeito bem interessante. A gente fez um estudo em cima disso aí. Só que, voltando na mesma questão do custo, né, que acabou inviabilizando. Então não existe um sistema elétrico, o pessoal busca muito, quando eu tenho um negócio que também me envolve muito com a parte de aquecimento, mas o pessoal sempre me pede, fala, mas eu queria um aquecedor elétrico aqui para atender as granjas e tal. Não existe sistema elétrico, aquecimento elétrico que vá atender a necessidade da ave. Qual que é a necessidade da ave lá? Por exemplo, num frango de corte, é temperatura de cama. Como que eu vou dar a temperatura de cama com sistema de aquecimento elétrico? A demanda é muito alta. A conversão, né, de energia elétrica em térmica, isso é um gasto absurdo. Então, acaba não viabilizando, né? Então, por mais que eu tenha energia solar e tudo, é um caminho que
que por enquanto a gente não viu viabilidade. Pois é, até ontem no nosso churrasco lá, maravilhoso, a gente tava falando referente a isso, né? Tipo, poxa, a gente não consegue aquecer os aviários com energia elétrica, e você falou, não tem como. Tem que ainda ser por queima de gás. Ou biocombustíveis, né? Mas a queima de gás e essa troca de CO2, oxigênio, isso aí, como faz ali dentro para equalizar? Existe um sistema, eu vou te perguntar agora, que realmente isso eu não sei, tá? Existe um aparelho que ele mensura, ele te dá uma leitura da queima de oxigênio dentro do aviário? A maioria dos controladores hoje, das granjas, ela já tem sensores de CO2, NH3, umidade, temperatura. Então ele consegue te dar uma leitura e fazer a climatização baseado nessa leitura, né? Automaticamente. Então, é claro que, como a gente falou lá, é preciso de investimento para você ter um operacional eficiente. Entendi. Então, você tem que buscar um controlador que faça esse tipo de leitura, né? Que tenha essa programação inteligente, vamos assim dizer, que a partir de um nível X lá de aumento de CO2, né? Ou a qualidade do ar que ele está lendo lá dentro do galpão, ele tome alguma atitude ou ventile mais, né? Mude a ambiência para buscar o melhor ali para a ave, né? Para depender menos possível ali da mão humana, né? O pessoal te procura mais para qual tipo de consultoria? Mais para essa parte de ambiência mesmo, né? A gente faz um trabalho de ir lá na granja, né? Fazer análise daquela estrutura que ele tem, do que está errado, do que dá para melhorar, do que dá para fazer o melhor com aquilo que ele já tem instalado, né? As correções, o investimento correto, vou reformar uma granja, qual o investimento para eu não errar de novo, né? Então a gente busca fazer mais isso. Então eu foco muito nessa parte de eficiência, eficiência energética também, né? E o pessoal busca mais para isso, para execução de projetos, assim como foi a minha granja lá há 12 anos atrás. O pessoal me procura muito para a gente poder replicar esse tipo de projeto. O posicionamento solar, isso influencia? Porque hoje você falou que tem que isolar. Posicionamento solar, então esquece, hoje não precisa. Se você tiver o isolamento, não tem necessidade. Posso construir para qualquer lado. Pode construir para qualquer lado, você tendo o galpão isolado, né? Então a gente tem que lembrar que isolamento, ele precisa de espessura. Não adianta o cara pensar, eu estou pintando o telhado de branco. É só, você vai refletir calor, não vai isolar. Então o isolamento, ele tem que ter fator R, que é uma medição utilizada, né, para qualquer condutividade que tem de calor aquele material. Então, quanto mais isolado, melhor, né? Só que a gente precisa buscar também a viabilidade, né? Ok. Claro que eu poderia fazer um telhado bem espesso lá de isolamento, mas a gente sempre busca o que é mais viável ali para aquele projeto. Então hoje, por exemplo, voltando à questão das codornas, hoje eu consigo, mesmo nas gaiolas, com um projeto bom, eu consigo, você garante isso, eu consigo equalizar a temperatura de baixo e deixar a mesma lá de cima. E isso equalizar... Não digo exatamente a mesma, mas consegue equalizar. Mas tem que ser a mesma. Porque a codorna é o seguinte, cara, se não for 37 graus, ela reclama, cara. Porque qual que é o problema? Isso daí tem que se ensinar o projeto do zero. Tudo que seja do zero, tá? Essa questão não é o problema, teórico. É e não é, tá? Porque a codorna é o seguinte... E talvez, não sei se você já trabalhou com codorna. Muito pouco, só. Muito pouco. Cara, a codorna é o seguinte, se não for a temperatura exata, morre. 1 grau, 1 grau e meio, 2, morre, cara. E aí, tipo, a gente tem esse problema. Claro, no chão ali, hoje a maioria a gente faz leva de 0 a 35, 40 dias no chão, né? Que é o tradicional. Mas mesmo no chão, dá diferença. Tá? Quando sobe para as gaiolas, aí tem a diferença, né? Principalmente quando a gente faz a recria nas gaiolas. Sim. A equalização de temperatura, cara, isso tá assim, ó, tirando o sono às vezes do agricultor. Consegue, mas precisa de investimento em tecnologia, né? Precisa ter investimento em isolamento. Então consegue fazer sim, consegue. Então hoje tá, e aí nós conseguimos, existe essa tecnologia já aqui no Brasil. Já tem muita coisa que a gente utiliza, iniciou-se ali no frango de corte, por exemplo, e está migrando para outros tipos de produção. Pois é, você falando que tudo que acontece na avicultura... Ela é mais avançada. Do frango de corte, né? Sim. Por que é no frango de corte? Porque ela já está mais avançada nesse quesito de investimento, de tecnologia, né?
Acho que as cooperativas no Brasil auxiliou muito nisso, né? Trazendo A integração? a integração, as cooperativas, os frigoríficos. Mas a integração é boa pro avicultor, porque ele fica muito preso a... Esse é um... Você como criador. Assim, eu acho a integração tem um lado positivo bom, porque é um tipo de parceria que eu tenho o meu negócio lá rodando, né? Então não tenho a preocupação, vou te comparar com a postura, com as variações de commodities, né? Eu não preciso fabricar minha ração, eu não preciso me preocupar com o comercial, com a venda daquele produto final, que, por exemplo, na postura eu tenho que me preocupar lá com a venda do ovo. Então a integração na minha opinião, para mim, é um negócio mais estável, né? Por mais que às vezes, em alguns casos aí, o pessoal reclama muito que não é muito mais rentável, né? Mas eu acho que a rentabilidade, ela tá mais ligada ao projeto, né? Como eu comentei ontem contigo lá, a minha granja pequena, ela tem uma rentabilidade, um lucro líquido maior do que um produtor que tem uma granja grande hoje. Ou você diz a conversão. Não só isso, a rentabilidade real mesmo, lucratividade. Por quê? Porque você tem uma estrutura lá mais eficiente, economicamente você cria uma ave lá com um custo bem mais baixo, então você tem uma lucratividade maior. Então, por isso que eu falo que é o operacional que paga a conta. Então, a maioria das integrações, ela não tem muito essa visão, infelizmente. Como assim? A maioria acha que o investimento baixo é o que faz pagar a conta lá no banco, vamos assim dizer. Ao invés de eu gastar vou te dar um exemplo, ao invés de eu gastar lá 2 milhões para construir uma granja, eu vou fazer uma granja de 1,5 milhão, ela vai pagar mais fácil. Não, às vezes é o contrário. Às vezes, se você tivesse investido naquela granja 500 mil a mais ou 1 milhão, feito um investimento maior, às vezes ela ao longo do projeto, ela vai ser muito mais rentável, né? Então ela vai ter um payback menor, ela vai ter ali uma rentabilidade maior, ela vai ter um projeto final mais viável, porque lá no final você vai ver um valor presente líquido lá no final, né? Um valor daquele projeto. Para entender melhor, um exemplo. Isso. O cara financia em 10 anos lá um projeto. Ok. O produtor vai lá e financia em 10 anos o projeto. O que eu vou ter lá no final daqueles 10 anos? Tem muita gente que depois dos 10 anos acaba desistindo da atividade, porque ele fez uma estrutura tão depreciável e sem tecnologia, que chega lá, quando tá pago o negócio, ele tem que construir outro. Daí ele entra nessa bola de neve, de investimento onde nunca acaba. Então, se tivesse feito um projeto lá no início já... vou te dar um exemplo da minha granja. Tem 12 anos, eu nunca mexi em nada. Eu nunca troquei uma porta, eu nunca reformei nada. O custo meu lá é baixíssimo. Eu conheço projetos com a mesma idade da minha granja que tem 30%, 35%, 40% de custo de manutenção. Você tá brincando. E de revestimento. E a minha não tem. Então, claro, tem alguns equipamentos lá, bebedouros, começa a degradar com cloro e etc. Você vai ter que fazer um revestimento. Mas questão estrutural, questão de manutenção, é muito baixa. Zero, praticamente. É praticamente zero. E se eu gastar R$300 lá por lote, é muito. Então, é de manutenção real. E eu vejo lá o pessoal sempre tá reinvestindo, né? Como eu falei, o pessoal lá me chamou de louco lá na época que foi feito. Só que o que acontece? Os meus vizinhos que construíram junto comigo, chegou no 8º, 10º ano, estava financiando mais R$500 mil para reformar a granja. Eu não precisei fazer isso, né? Então, por isso que eu falo que é o operacional que acaba matando o projeto. Então, e eu costumo explicar para o produtor o seguinte, ele precisa entender que todo negócio, eu falo isso para todos os amigos aí que eu converso, eu falo, tem 3 fins. Todo negócio, todo investimento, toda compra de equipamento ou o que for, tem 3 fins, né? O primeiro é a herdabilidade. Você vai largar para os teus filhos, poxa, então eu vou fazer um negócio, vou financiar em 10 anos, vou deixar para os meus filhos, então eu vou comprar uma estrutura que não dura, né? Chegar no 10º ano, eu vou entregar o quê para os meus filhos? Então, a herdabilidade, você tem que pensar. Ok. O segundo, né, é a venda. Porque o meu negócio tá bom, beleza, mas eu não quero mais trabalhar com avicultura,
vou vender, vou morar na praia. Então, lá no final do teu projeto, você tem valor agregado. Ok. Por exemplo, hoje a minha granja, por mais que ela esteja lá 12 anos, eu pego quase o preço de uma nova. Por quê? Sim. Tá zerado, tá inteiro, tá atendendo a genética de hoje, né? Então, e o terceiro fim, que para qualquer negócio, é a falência. Não existe outro. Herdabilidade, venda ou falência. Para qualquer negócio. Pode ser para minha empresa, pode ser para o meu aviário, pode ser para qualquer negócio que você tenha. Tá. Né? Então, a gente precisa pensar em qual fim que a gente quer. Entendeu? Então, se você não pensar no início do teu projeto qual fim que você quer, porque se você pensar, vou fazer um investimento num projeto barato, um galpão barato, eu cansei de ir em granjas com 5, 6 anos de uso que, falar a verdade, tem quase que derrubar e fazer outra. Então... Você tá brincando, É cara. complicado. No Brasil é isso. O pessoal acha que o investimento inicial quanto mais barato eu construir essa granja, é que a conta vai fechar. E não é. Não é. É porque nós estávamos falando ontem lá que o problema hoje do avicultor, de alguns avicultores, vamos falar assim, né? É de não levar a sua atividade como uma empresa, cara. Isso. Esse é um grande problema, porque você não se profissionalizar, porque no momento que você cria essa granja, ela é uma empresa. E você tem que ter uma administração literalmente de empresário, ou seja, de viabilidade. E para quem vai começar, assim, qual é em questão de negócio, não questão de criação, eu sempre falo, porque criar de tal forma com tecnologia, se você tiver um conhecimento, se você buscar o conhecimento, se você tiver com vontade de conhecer, de uma certa forma você consegue, não é muito difícil. Agora, como negócio, você também é criador, qual é a primeira dica que você daria para a pessoa que queira iniciar ou que queira expandir o negócio? Conhecimento. Buscar conhecer o mercado, conhecer o produto que você está criando, né? Eu costumo falar, por exemplo, vou exemplificar no frango, que é onde eu trabalho, no frango de corte. Uhum. A maioria dos produtores já estão há 10 anos ali na avicultura, 5, 10, 20 anos ali, e ainda não conhece o negócio dele. Como assim? Agora não, tá. não Vamos conhece. Lá. Vamos lá, me explica mais, que agora me deu curiosidade. Por exemplo, o que eu chego pro produtor e falo, mas qual que é o teu negócio? Né? Qual que é o teu negócio? Ele fala, não, meu negócio é frango. Eu falei, sim, mas qual que é o teu negócio? É criar as aves? Não é, você não vende a ave, né? O teu negócio, se tratando do avicultor, o teu negócio é eficiência produtiva. Então, ele não comercializa a ave ali, no caso do frango de corte, isso aí tudo é a empresa que cuida. Então, qual que é o negócio dele? Eficiência produtiva. Então, o que ele fez desde o início do projeto dele, focado em ter essa eficiência produtiva, em ter essa lucratividade, né? Então, ele acaba não conhecendo o negócio, ele entra por indicações ali e fala, não, eu vou construir um aviário. Daí eu chego e pergunto para ele, mas qual aviário que você vai construir? Qual o tipo de estrutura que você vai aplicar? Ah, não, é um padrão lá. Eu falei, mas espera aí, um padrão é um tamanho, largura tanto, comprimento tanto. Qual que é a tecnologia que você vai aplicar? Por exemplo, qual que é o exaustor lá, a máquina que você vai colocar lá, que é responsável por 70% do teu consumo energético na granja? Você escolheu por preço? Então, às vezes, vai dar errado, entendeu? E tem esses equipamentos bons? Tem. Eu tenho projetos que eu executei ali que tem 40%, 50% de diminuição de custo. Ou seja, só com equipamentos. Sim, aquele aviário gasta-se 35 a 40 centavos a menos por ave para se produzir dentro daquela granja. Mas o que faz o exaustor, por exemplo, assim, ser mais econômico? Não, é a análise dele, da máquina em si, porque como ela foi projetada, né, a gente precisa comprar um exaustor, por exemplo, não pelo preço, ou pelo tamanho, ou o que for, e sim pela eficiência energética dele. Quantos metros cúbicos de ar ele desloca por quilowatt gasto. Tá, mas aí, vamos lá, mas aí tem uma questão, tá? Tem uma questão que ontem nós estávamos no carro e veio um questionamento, porque às vezes a empresa fala o seguinte, olha, o meu equipamento trabalha com aquele negócio que a gente falando com 500, mas na verdade, na prática, ele é bom com 300. Então, uma coisa é o que diz o manual, outra coisa é o que de fato é bom, o que ele vai bem. Por exemplo, assim, olha, o carro vai
O carro vai até 225 km por hora, meu carro. Só que, cara, tipo, ele vai bem até 160. Dali pra frente, começa a tremer, começa a dar aquela, entendeu? Então, isso também tem no equipamento? Tem um laboratório, né, nos Estados Unidos que faz, no caso de exaustores, que faz análise dessas máquinas e te entrega um laudo onde descreve qual a eficiência daquela máquina. Então o produtor, quando ele vai adquirir um equipamento, no caso de um exaustor, por exemplo, ele tem que ir lá consultar esse laudo, né, e verificar ali, ó, qual que é a eficiência daquela máquina. E geral, eu vou te dar um exemplo. Vou falar números aqui que às vezes não são reais, mas só pra gente exemplificar. Tá. Eu tenho um exaustor lá que custa R$8.000. Tá? Vamos botar 10, vamos falar 10. 10 mil reais. Vamos falar números e eu redondos. tenho uma outra máquina que custa R$5.000. Ok. R$7.000 que seja. R$7.000. Tá. Então tem uma diferença ali de R$3.000. Opa, vou comprar mais barato. 30% mais Vou comprar esse mais barato aqui, porque é um investimento inicial. Só que esses 30%, esses R$3.000 que ele economizou, ele em 1 ano e meio ele vai gastar de energia. E ele vai ficar o resto da vida com aquela máquina. Então, por quê? Porque ele não buscou aquela máquina que tinha uma melhor eficiência, né? Então, isso envolve tudo. Não, a gente está dando um exemplo de um exaustor aqui, mas a gente tem que pensar nisso em tudo, desde a obra civil, desde a estrutura. Você vê alguns projetos que eu trabalho lá, a gente trabalha com a estrutura toda galvanizada, né, sem pontos de solda, justamente buscando durabilidade, né? Elimina tudo que é depreciação, foi isso que eu fiz no meu projeto, no meu aviário, por isso que eu tenho um custo baixíssimo, porque eu eliminei tudo que era depreciável. Tudo que tinha... E o que é mais depreciável? Hoje tem muitos produtos ali dentro do galpão. Vou dar um exemplo, o sistema de cortinado, né, por exemplo. Né? Ele tem 3 anos aí de tratamento ultravioleta, em média, né, dependendo das marcas aí, umas duram mais, outras duram menos, e você vai ter que efetuar uma troca ali, né? Então, e precisa colocar isso dentro do projeto. Ah, vou fazer cortinado, beleza, então coloque dentro do projeto de viabilidade, né, essa questão. Mas tem como fazer melhor? Tem. Tem como isolar melhor? Tem. Só que precisa do investimento. E tem viabilidade? Tem viabilidade. Só que o produtor precisa entender que não é o investimento inicial que paga a conta. Às vezes ele vai investir um pouco mais no início agora, mas ele vai ter muito mais rentabilidade. E um dos 3 finais que eu falei lá, né? A falência cai fora daí. Ele vai ter valor agregado daqui 10 anos nesse galpão, porque esse galpão vai estar novo, né? Ele vai, ou ele pode para vender, ou ele pode deixar lá por muitos anos aí para a família lá para produzir. Então essa questão que a gente pensa muito quando a gente inicia um projeto, eu falo sempre pro produtor assim: vamos fazer um negócio aqui. Você vai financiar um projeto aí em 10 anos. Você está buscando lá um payback 8, 10 anos lá do teu projeto. Mas vamos pensar no final dele. O que você quer lá no final, né? O que você quer no final, depois de pago? Você quer ganhar dinheiro ou você vai querer investir 50%, 60% do que você já investiu e voltar a trabalhar para o banco de novo? Eu costumo brincar lá com meus colegas produtores lá da região, falar, eu gosto de criar frango, mas eu gosto mais de dinheiro. Então, assim, é verdade. Tem muita gente que gosta de criar frango. Então o cara vira naquela... O produtor acaba... trabalhando e não vê aquela rentabilidade que ele gostaria de entrar, porque errou no projeto. Errou na análise do projeto lá no início, no caso. Né? E você como avicultor, vamos falar assim, né? Além de profissional, avicultor, você quer expandir ainda mais? Você vai expandir ainda mais a sua criação? Sim, sim. Eu tenho um projeto já em andamento, já, pra gente fazer uma expansão. Qual é o sonho, assim? O sonho é ter meus núcleos lá, porque assim, a avicultura, no meu ver, seja ela a postura, o corte, ela é o Brasil, primeiramente, se o cara não achar que o Brasil é investimento, é agro. Então a vertente nossa é agro. Então, pensar em investimento, tem que investir na produção de alimento, né? E assim, a avicultura eu vejo ela mais estável, né, do que outros processos produtivos aí, né? Como assim? Mais estável, não tem aqueles altos e baixos igual a bovinicultura, igual a suinocultura e etc. Eu vejo ela mais estável, no caso, né? Então, por mais que você tenha alguns altos e baixos, você tem lá uma renda, uma boa, quase que uma renda, não é bem passiva, mas eu costumo falar que é quase uma renda passiva, porque se você tiver um parceiro bom, um granjeiro lá, um parceiro granjeiro que cuida do teu negócio lá, bom lá, é um negócio que incomoda muito pouco, né? Então você tem uma alta produtividade numa área pequena, né?
E isso acaba gerando uma renda depois. A minha aposentadoria eu falo que vai ser avicultura, né? Eu quero ter meus núcleos lá e poder curtir um pouco, passear um pouco com a família e estar produzindo lá. Com né? certeza. E hoje, por exemplo, assim, um galpão, quantos funcionários? Porque aí que tem a questão que eu tô trazendo uma empresa de robótica aqui pra gente ver o que a gente consegue, vou mostrar alguns vídeos para ele, o que ele consegue nos dar de ideia para poder implementar a robótica na nossa criação, no dia a dia. Hoje, quantos funcionários eu preciso para um galpão e qual é a média, geralmente, de galpão e quantas aves eu consigo colocar no galpão? Ou seja, o que eu estou te perguntando? Qual é o mínimo, qual é a média e qual é o máximo? Pois é, não tem uma regra de falar o que é o melhor, vamos assim dizer. A gente tem que fazer várias análises. Depende da localidade, analisar a viabilidade. Por isso que está começando a se fazer galpões maiores, né? Tem galpões de 200 metros de comprimento por 18 de largura em frango de corte, por exemplo. Ou até mais largos, às vezes. Só que a gente precisa começar a linkar isso com os projetos. E pensando na ambiência, quanto maior você começa a construir o galpão, mais complicado começa a ficar. Entendeu? Então, tem isso também, né? O clima ali dentro, né? Isso, porque daí você tem que aumentar a troca de ar, você tem que ter mais investimento em tecnologia, e isso não está caminhando junto. O pessoal está aumentando o tamanho dos galpões e não está pensando nisso, não está isolando o galpão igual a gente estava falando, não está pensando em tecnologia. Então, foi se aumentando a área de alojamento, né? Hoje, a maioria das integradoras tem trabalhado com galpões aí na casa de 40 mil aves, entre 40 e 45 mil aves, a maioria das integrações aí Brasil afora. A mão de obra necessária hoje, a gente fala que no Brasil a gente costuma falar de uma pessoa por galpão, né? Por quê? Porque a gente tem uma avicultura um pouco diferenciada, a gente dá mais atenção para as aves, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos. Lá tem, às vezes, um granjeiro cuidando de 10, 12 granjas. Uma pessoa? Uma pessoa. Só que não tem, assim, o nível de cuidado que a gente tem. Por isso que os resultados nossos são até melhores, né? Os resultados zootécnicos. Por quê? Porque a ave precisa de atenção. Eu costumo falar que não existe máquina que vá substituir o produtor ou o granjeiro lá no galpão. Sim. Não existe, né? Nem inteligência artificial? Não. A IA? Ou IA boa? A IA é boa, hein? Sim. A gente pode chegar num nível de automação que pode ajudar muito, auxiliar muito. Eu acho que a robótica, a automação, a IA tem muito para ajudar nisso daí, agregar, né? Mas hoje a gente tem casos de núcleos aí de 4 granjas, onde um casal tem cuidado dessas 4 granjas, né? Então, é claro que tem serviços ali e afazeres que demandam de mais mão de obra, daí contrata-se um diarista, contrata um ajudante e tal, mas dependendo no nível de automação, hoje a gente consegue agregar muito mais aves com a menor mão de obra possível, né? Mas assim, eu costumo falar, o granjeiro é a peça fundamental, não existe máquina que vá substituir esse cara. O produtor ou o granjeiro lá dentro na granja. Então, o olho humano, os sentidos humanos que a gente entra ali no galpão para poder ajustar. Às vezes, um controlador, um painel, ele não vai ter essa mesma visão. Porque a gente está lidando com um animal lá dentro que também tem comportamento. Às vezes, não é só um sensor que vai te dizer a realidade do que aquele animal quer. Existem questões comportamentais também lá, né? Interferências de outras formas que podem ocorrer ali no dia a dia, que o cara tem que estar de olho. Então, mas a tecnologia tem muito espaço ainda. Tecnologia, robótica, tem muito espaço ainda na avicultura. Entendi. E, assim, quando a gente está num belo de um papo, né? O tempo vai muito rápido, né? E, cara, a gente já passou de 1 hora aqui conversando. E eu queria te perguntar muito mais coisas, tipo, a questão da cama, a questão ali, a questão não é o que tem ali na cama ali, que o pessoal fala, esqueci o nome da substância, poxa vida, acabei esquecendo, que exala bastante ali. Amônia. Queria falar mais sobre isso. Eu quero perguntar mais para você também sobre a recria, principalmente de galinhas poedeiras de 0 até 120 dias, 140 dias por aí. A questão da ambiência ali dentro, a questão da luminosidade. Mas
Reginaldo, nosso tempo se esgotou, né? Quero que você volte mais vezes. Eu quero fazer essas perguntas. Você tem ótimo conhecimento, você tem ótimas assim, ó, ideias. Quero saber mais. E até talvez eu quero fazer o Pod Aves Visita. Que aí visitar a granja, né? Podemos fazer. Visitar a granja, mostrar lá dentro. Enquanto a gente tá falando aqui, mostrar imagens da tua granja ali, sabe? Eu acho que seria legal. Por exemplo, eu fiz uma tecnologia assim, aí nós lançamos imagens pro pessoal ver. Isso é legal. Vou te pedir, se a gente consegue futuramente te visitar lá, fazer um churrasco lá também. Vamos fazer. E assim, eu sempre faço uma pergunta para todos, tá? E as respostas são diversas e eu gostaria que você me respondesse também a seguinte questionamento. Qual é a dica que você dá hoje, tá? Que você gostaria de ter recebido no começo da sua atividade profissional? Vou melhorar a pergunta. Se você conseguisse entrar numa máquina do tempo, se você entrasse numa máquina do tempo e falasse com você mesmo, porque hoje você já tem todo um conhecimento técnico, mas lá no começo você não tinha. Qual é a dica que você daria para você, se você se encontrasse com você no primeiro dia de trabalho? Estudar mais, buscar mais conhecimento, porque hoje, que nem você comentou, com a experiência que a gente tem hoje, e até tem uma frase bem famosa, que eu não sei se é do Albert Einstein mesmo, falam que só tem conhecimento quem tem experiência, né? Então, o dia a dia no campo, todos os problemas que a gente passou, né, nesses anos, foi crucial para a gente ganhar o conhecimento que a gente tem hoje, né? Então, quem está iniciando no negócio, eu acho que tem que buscar conhecimento, né? Eu tenho uma dificuldade aqui, não conheço. Contrate, entendeu? Não é puxar sardinha pro meu lado, não. Mas contrate um consultor. Eu costumo brincar com o produtor e falar, ele vai comprar uma vaca de leite. Aí ele vai lá e chama o veterinário, fazer uma análise daquele animal e tal, para ver se está saudável. Ele vai lá comprar uma terra, chama um agrônomo para ver se aquele solo é bom. Vai comprar um carro, que a gente estava comentando lá, um carro usado, vai lá, leva um mecânico de confiança, e às vezes ele vai entrar no mercado da avicultura e não busca uma consultoria, não busca o conhecimento, ou não precisa nem pagar um consultor, mas buscar informação mesmo, né? Estudar aquilo antes de entrar no negócio, porque, como a gente falou, tem muita coisa, muito problema que a gente encontrou hoje no campo, que poderia ser solucionado e estar resolvido se tivesse um projeto bem executado lá no início, né? Então a dica que eu dou pro pessoal é buscar conhecimento antes de entrar e de fazer qualquer investimento, antes de comprar qualquer produto. Pode ser um exaustor que a gente está falando, um aquecedor ou o que for. Buscar entender e realmente verificar se aquilo ali é o mais adequado para o projeto dele, né? E porque assim, vendedor, né? Todos os vendedores vão lá vender a ideia ou vender o produto que é o melhor do mundo, isso, aquilo. Então cabe a gente, como produtor, analisar isso, criar o discernimento e saber escolher o que é melhor pra gente. Ok. E o pessoal que queira te acompanhar, que queira acompanhar você nas redes sociais, pode? Pode. E como que ele faz para te encontrar lá? Eu tenho o Instagram Avicultura de Precisão, procurar lá AV Group, né? Ou Avicultura de Precisão, vai encontrar lá informações lá. Posso deixar meu contato aí com vocês também? Depois nós vamos colocar depois na descrição ali também o link para seguir lá no canal, no teu canal, na tua página do Instagram. Gostaria, você que chegou até aqui, pedir o nosso muito obrigado, né? Tem muito mais coisas que nós queremos trazer novamente o Reginaldo aqui para a gente poder falar muito mais coisas, extrair mais conhecimento desse excelente profissional aqui. Agradecer a todos os nossos apoiadores, agradecer a Fujikura, a Kilbra, a Frata Embalagem, a Smutec e também a Novogen. Nosso muito obrigado. Pedir para você seguir lá no Instagram, se inscrever no YouTube e, se possível, deixar ali um compartilhamento, a sua opinião, a sua ideia, sugestões, críticas. A gente também, né, pode deixar sua crítica ali, alguma coisa que a gente esqueceu de falar, que a gente queira falar, que você queira que nós possamos falar. Ou seja, interage ali, traz ideias, sugestões e vamos para frente. Sempre, como se diz em espanhol, adelante. Certo? Nosso muito obrigado, valeu!
Obrigado. Tchau, tchau.